Dia 26, Êxodo capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, versículo 22. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que eles faziam. Viu também certo egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando a seu próprio próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como também matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Mídia. Chegando lá, sentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao seu rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, o seu pai, ele lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. Então Reuel disse às suas filhas: E aonde está ele? Por que vocês deixaram ele lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Descorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. E eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado leste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não era consumida. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés. E esse respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, está lá no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar cananeu, o do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Por isso o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo a eles. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: Eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for até os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos meus pais me enviou, eles perguntarão: Qual é o nome dele?
E então, o que eu vou responder a eles? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou até vocês. Deus disse ainda a mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, e esse é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por minha mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o rei vai os deixar ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não serão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Mateus capítulo 17, versículo 9 até o versículo 27. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas essas coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que eles quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então os discípulos entenderam o que estava se referindo João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e tantas vezes cai na água. Apresentai-o aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei no meio de vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Por causa da pequenez da sua fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por intermédio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse isso: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram até Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus logo lhes disse: Logo, os filhos estarão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar.
Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Salmo capítulo 22, do versículo 1 ao 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a sua salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiam em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou o verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazes caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Contra mim abrem a sua boca como um leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faze-se como uma cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, assim, e deitas no pó da morte. Cães me cercaram, um bando de malfeitores me rodearam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem-se entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Provérbios capítulo 5, versículos 7 ao 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afasta o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, não dê a sua vida aos homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não se acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo. O fim da sua vida, você ficará gemendo, quando sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, e dei ouvidos aos meus mestres, quando caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Muito obrigado por estar juntamente comigo nesse projeto. Que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa curtir e contribuir para que outras pessoas possam iniciar a leitura da Bíblia em 365 dias. Deus te abençoe.